prazer a presença do doutor José Carlos Furlan Gomes, psicólogo. Doutor, um abraço, tudo bem, doutor? Maurício, um abraço, tudo bem, graças a Deus. Estamos mais uma vez com todos vocês aqui para falar desse assunto tão interessante que é a psicologia. E mais uma vez estamos aqui no Psicologia. Exato. Né? Comportamento no cotidiano, né, Maurício? Exato. E você que acompanha, né, esse bate-papo com o doutor José Carlos Furlan Gomes, que é psicólogo, tem aí a sugestão de assunto, tem perguntas, você pode fazer a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 999959011. Perfeito. Através do Facebook também, né, doutor? Sim, através do Facebook, nós temos recebido muitas perguntas e hoje eu vou entrar num tema específico porque várias pessoas têm me perguntado para eu detalhar um pouco sobre a inteligência espiritual. Então hoje nós vamos dar um enfoque maior dentro dessa inteligência devido à procura do assunto, né? Eu estive viajando esses dias e na região que eu nasci, numa cidadezinha chamada Inhandeara, também o pessoal também muito interessado, perguntando sobre isso. E então eu vou detalhar um pouco sobre a inteligência espiritual. Como é que chama a cidade natal? A minha terra natal chama Inhandeara. Inhandeara. Que em Tupi-Guarani significa Deus é o Senhor, você entende? Olha que bacana, né? Fica onde? Fica para baixo de São José do Rio Preto. É uma cidade lá que eu nasci, lá que toda a minha origem vem de lá. Então, doutor, Oi. Então, entrando no assunto, são várias inteligências que em harmonia, então... O que eu defendo é que nós temos um grupo de inteligência. Nós temos uma inteligência racional, que é aquela inteligência que nós apreendemos o mundo, as coisas. Nós temos uma inteligência emocional, que é a inteligência das nossas relações. A relação com a gente mesmo, a relação com as pessoas, a relação com os objetos, as relações com a vida, as relações com Deus. Isso tudo está dentro de uma inteligência que podemos dizer também emocional. Também não, é emocional. Nós temos uma inteligência empreendedora, que é a inteligência da vontade, aquilo que nos faz motivados para a vida, fazer as coisas na vida, lutar pelas coisas na vida. Nós temos uma inteligência da consciência, que nos faz seres humanos sensíveis, que nos faz seres humanos totalmente dedicados às coisas, no sentido de preservação, de amor ao outro, de preservação da natureza, dos animais. Nós temos uma inteligência intuitiva que nos norteia, que é uma inteligência muito refinada, que nós precisamos aprender a ouvi-la. E essas inteligências, como se fosse uma sinfônica, é regida, ao meu ver, pela inteligência espiritual. A inteligência espiritual é que dá o tom para que essas inteligências se equilibram e para que essas inteligências, ou que nós citamos, entre num compasso de equilíbrio para o ser humano. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, aprofundasse um pouquinho mais, então, como também é pedido, né? Sim, é pedido. Dá-se uma aprofundada melhor dessa inteligência, explicasse direitinho, doutor. Tá. Quando eu comecei a me preocupar com a inteligência espiritual? Eu comecei a me preocupar com a inteligência espiritual há mais ou menos bons anos atrás. Olha, acho que dá uns 30 e poucos anos, 40 anos atrás, quando eu li uma obra de um indivíduo chamado Carl Gustav Jung. Jung foi um profundo estudioso do comportamento humano, onde ele dizia que o ser humano só atinge o equilíbrio quando ele conversa com Deus, que ele fala que atingiu o self, ou seja, o equilíbrio humano só existe quando o homem se relaciona com Deus. Então, quando eu vi isso nos idos de 1978, mais ou menos, eu comecei a me preocupar. Falei, mas como é que é isso? Né? Como é que funciona? Como é que esse cara, que era um dissidente de Freud, que era um eminente estudioso suíço, vem falar sobre esse negócio aí? Então, para Jung, ele defendeu esse ponto de vista. Né? Eu também, eu sempre fui um leitor, eu li que no final da vida, Einstein, que para mim foi o grande gênio da humanidade, disse o seguinte: não há como, Deus existe. Foi a grande conclusão do final da vida do Einstein.
que fez a teoria da relatividade, tudo isso. Então eu fiquei impressionado. Eu falei, poxa, o Jung fala isso aqui. O Freud, o Einstein também diz sobre isso. Depois eu fui estudar algo chamado psicodrama, que é de um judeu chamado Jacob Levi Moreno, que foi um estudo interessante estudo sobre grupo, amar o próximo. A gente só entende as pessoas quando a gente se coloca no lugar delas. E o estudo dele era tudo baseado no ascedismo judaico, da cabala judaica. Eu fui estudar sobre isso. Eu achei interessante, né, que eles diziam assim que as pessoas salvavam a alma dentro do ascedismo, vamos dizer, salvar a alma, quando elas eram felizes, contentes. Aí eu fiquei extremamente preocupado com isso. Eu falei, eu preciso começar a pesquisar sobre isso. E eu fui pesquisar. Bom, já que o ser humano precisa de Deus, segundo Jung, Einstein disse que Deus existe, e Moreno disse que o ser humano precisa aprender a se colocar no lugar do outro, eu vou estudar sobre isso. Eu era uma pessoa extremamente ascética, filósofo, estudante, estudava Jean-Paul Sartre, enfim, filósofo, Sócrates, Aristóteles. Eu falei, eu vou ler sobre isso aí. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei, bom, o primeiro ponto que fala de Deus na nossa sociedade é ler sobre a Bíblia. E vou ler a Bíblia sem uma conotação religiosa. Então, quando a gente fala em inteligência espiritual, a gente tem que sair de uma questão de religiosidade. Inteligência espiritual não tem nada a ver com religião. A inteligência espiritual é algo que o ser humano precisa, né? Já baseado nesse estudo junguiano, enfim. Bom, aí eu comecei a estudar. E a primeira questão que eu vi, para a gente entender a inteligência espiritual, a gente tem que entender como é que é constituído o ser humano. Se nós não soubermos como é que o ser humano é feito, como é que ele é constituído, nós não vamos compreender a inteligência espiritual. Eu falei, bom, então vamos ver como é que o ser humano é feito. Ok. E aí eu fui estudando. Então, a primeira coisa que o ser humano é constituído de um corpo. O ser humano é constituído de um somato, meu corpo físico. Existe um corpo, ok. Existe um lado psicológico do ser humano, que é onde eu estudo. Né? O psicólogo estuda o comportamento humano, que é as questões psicológicas do ser humano. Ok, então o ser humano tem um corpo e o ser humano tem um psicológico. Isso era baseado também numa coisa chamada o dualismo, baseado do René Descartes, que dizia que o homem é corpo e mente. Ok, todo o princípio filosófico voltava-se para aquilo. Eu falei, então tá joia, vamos estudar isso aí. Mas um dia, eu estudando, e eu li pela Bíblia, pelas coisas, falei assim, gente, engraçado. Tem um trecho que diz assim, que o vosso corpo, o vosso psique e o vosso espírito. Eu falei, uai, como é que é esse negócio aí? Né? Então o ser humano não é só corpo e mente, o ser humano tem 3 áreas. Então, o ser humano tem um corpo, o ser humano tem uma psique e o ser humano tem um espírito. Uai, como é que é isso? Então, o ser humano tem 3 áreas, sim. Estudando mais tarde, eu me deparei com uma obra dos pesquisadores canadenses, americanos, mas também com pesquisa do Canadá, enfim, e hoje estudam na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, uma física chamada Dana Zohar, casado com um psiquiatra chamado Ian Marshall. Eu comecei a ler a obra deles, eles começaram a dizer que no cérebro, eles fizeram uma pesquisa nos lobos temporais, no cérebro, eles colocaram os eletrodos e quando as pessoas tinham uma experiência espiritual, esses eletrodos eram acionados. Então eles criaram uma coisa que dentro do cérebro tem uma coisa chamada ponto Deus, que em inglês é God's Point. Seria todas as vezes que as pessoas tivessem contato com Deus, quando as pessoas conversassem, orassem, vamos assim dizer, com Deus, esse ponto era ativado no cérebro. E o cérebro então tinha toda uma integridade, o cérebro funcionava como um tudo. Isso me impressionou muito. Eu falei, então isso é uma materialização, uma concretização que existe um espírito humano.
E por lidar com pessoas e por lidar com tanta gente, eu vi que o grande problema dos seres humanos era o vazio humano. Muitas vezes eu atendi no meu consultório pessoas extremamente riquíssimas, com muitos bens materiais, e elas se sentiam vazias. Outras pessoas chegavam lá e me questionavam porque elas eram estudadas, tinham mestrado, doutorado, pós-doc, mas ainda não tinham encontrado uma existência na vida. Outros jovens que, poxa, né, eu comprei isso, comprei aquilo, adquiri isso, e não eram felizes. Então eu falei, bom, o ser humano, o grande ponto do ser humano é o vazio existencial. E o vazio existencial eu fui vendo que era a não ativação desse espírito no ser humano. Então, quando nós sabemos que a constituição humana é feita desses 3 pontos fenomenais, né, assim, dessas partes fenomenais, o ser humano tem um corpo, tem uma psique, que em grego significa alma, enfim, em português, né, psique é uma palavra grega, e tem um espírito. Então, aí eu comecei a falar, bom, então como é que desenvolve essa inteligência espiritual? Como é que isso vai? Como é que isso funciona? Aí eu vi que aí eu fui estudar um pouco das religiões. Aí eu vi que as religiões, elas muitas vezes elas embotavam isso, porque as religiões estavam carregadas de muitos dogmas, e esses dogmas atrapalhavam as pessoas terem uma vivência espiritual plena. E eu fui observando isso, e fui tocando que o ser humano, a partir que ele contata Deus, a partir que ele tem um relacionamento com Deus, a partir que ele tem uma profundidade com Deus, ele é tocado por Deus, ele começa uma relação com Deus, esses lobos temporais, onde tem o ponto Deus, são ativados, ele começa a ter uma compreensão melhor e mais, vamos dizer, até um pouco, não vou dizer transcendental, mas mais assim, de paz dentro dele mesmo, essas inteligências elas começam a entrar num equilíbrio muito grande. Então eu falei, poxa, aí está o ponto, o ápice da inteligência espiritual. Quando nós contatamos a Deus e relacionamos com Deus, e esse contato com Deus não é um contato piegas, não só chegar para Deus e ficar pedindo coisas, né? Às vezes as pessoas querem chegar para Deus e ficar pedindo coisas, me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo. Isso é uma negociação, isso não é uma relação. Mas quando as pessoas começam a ter uma relação com Deus, as pessoas começam a conversar com Deus, a sentir Deus, né? Ter uma experiência espiritual aprofundada com Deus, essa inteligência ela fica aguçada. E a partir que essa inteligência fica aguçada, ela começa a equilibrar as demais inteligências. Eu começo a amar mais as pessoas, não meramente com o meu amor condicional. Um amor condicional de chegar aí e falar assim, olha, se fulano faz aquilo que eu gosto, eu amo ele. Se ele faz uma coisa que me contraria, eu deixo de amá-lo. Nós começamos a ter uma questão tão perfeita disso, porque dentro dessa nossa constituição humana, vamos dizer, nos níveis lá inconscientes, como que Freud dizia, existem coisas muito negativas. Dentro de nós habitam coisas terríveis. Habitam muitas coisas boas, mas muitas coisas terríveis. E dessas coisas terríveis, muitas são contra a gente mesmo, né? Quantas vezes nós pensamos coisas que nada a ver, né? Quantas vezes nós julgamos a nós de uma maneira extremamente negativa. Então, eu fui percebendo que dentro do bojo dessas inteligências, principalmente da inteligência racional e emocional, existe uma força contra nós mesmos que estava dentro de nós mesmos. Então, dentro de nós mesmos existe uma força contra a gente mesmo, uma contradição. E com a inteligência espiritual a gente consegue lutar contra isso. A gente consegue quebrar essas coisas. Então, eu fui vendo que aí que eu fui dando a entender da inteligência ser esse maestro. A inteligência espiritual ser o grande maestro das demais inteligências. Porque a partir que a inteligência emocional começou a colocar dentro da minha racionalidade que eu não poderia brigar comigo mesmo,
e que muitas coisas que eu me atacava, que atrapalhava a minha relação emocional, ou seja, a minha relação afetiva da minha pessoa com a minha pessoa, precisava desse ingrediente espiritual. Eu comecei a brigar, deixei de lutar contra mim mesmo. Isso dá-nos um equilíbrio. E eu fui entendendo que a única pessoa que nós não podemos brigar é com a gente mesmo. Aí, quando você tem essa relação com Deus, e naturalmente você começa a lutar contra essas questões negativas dentro dessa inteligência racional, nós começamos a amar as pessoas com outros olhos. A gente começa a ver as pessoas de outra maneira. A gente se torna também mais empreendedor, né? Começamos a ter mais objetivos na nossa vida. Nós começamos a saber onde nós queremos chegar. Nós aprendemos a valorizarmos. E também a nossa consciência, né? Quando a gente tem um ingrediente forte de uma inteligência espiritual, a nossa consciência é mais sensível. A gente não destrói a natureza, a gente ama mais as pessoas. E pelos meus estudos, pelos estudos também psiquiátricos, estudos de psicopatologia, mostram os psicopatas. Então, os psicopatas são aqueles que não têm consciência. Não é que não têm consciência, tem um nível de consciência muito baixo. E esse nível de consciência muito baixo faz com que as pessoas matem os outros, destroem os outros, não se colocam no lugar dos outros, arrebenta com as outras pessoas. E isso faz com que essa consciência seja dominada muito mais por aquelas forças negativas dentro de nós do que com a inteligência espiritual. E o mais importante que eu vejo é que dentro da nossa inteligência, nós temos uma inteligência racional, que nós apresentamos através da nossa lógica, matemática, da compreensão do mundo. Mas existe uma inteligência extremamente refinada e fantástica, que é chamada inteligência intuitiva. Essa inteligência intuitiva, ela é a voz interior que nós precisamos aprender a ouvir. Às vezes nós não ouvimos a nossa voz interior. Quantas vezes nós vamos fazer uma coisa e falamos assim, olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. É a maioria. E a gente faz as coisas. Aí depois não dá certo, a gente fala, Deus não me ajuda. Eu falo, como? Né? Ou quando às vezes a gente não obedece essa voz interior da gente. Ou quando tem uma coisa, fala assim, vai lá fazer isso, faz isso, fala isso, escreve isso, publica isso, fala isso. E a gente não faz. Aí depois uma outra pessoa faz. E a gente fala, nossa, se eu tivesse feito aquilo. Então, quando nós temos uma espiritualidade elevada, que não é religiosidade, nós, seres humanos, aí vem o conceito junguiano que eu falo que é fantástico. Nós temos que aprender a conviver com Deus. Essa convivência com Deus é você conversar abertamente com Deus sem dogmas religiosos, sem preceitos de religião, ou seja, sem a interferência do homem. Nós e Deus temos que estar coligados sem interferência de ninguém. E esse contato, ele é um contato extremamente sublime. Porque a hora que nós nos dispomos ainda a isso, quando nós chegamos, Deus, eu preciso conversar contigo, eu preciso te ouvir, eu preciso te sentir, naturalmente, quando nós fazemos isso, dentro de nós vem como uma luz que brilha. E expõe a nossa pessoa em todos os aspectos. E dentro de todos esses aspectos que nós somos expostos, nós naturalmente temos um coração de arrependimento, nós arrependemos de tudo aquilo que nós fizemos e danificamos e causamos de mal para as pessoas ou de mal para nós mesmos e nos arrependemos. Então, isso faz com que essa conexão entre nós e Deus seja uma conexão mais fluida, mais aberta, mais funcional. E nós percebemos então que a inteligência espiritual é uma relação íntima entre nós e Deus, destituído de qualquer conceitos religiosos. Então, essa é a base da inteligência espiritual. E quando nós vivemos dentro dessa base, dessa inteligência espiritual, nós temos um equilíbrio humano, nós temos um sentido existencial, nós temos uma valorização humana.
Quando eu enxerguei isso, eu fiquei extremamente feliz e dei a minha mão à palmatória, dizendo, realmente Carl Gustav Jung estava certo. Para o homem atingir o self, para o homem atingir o equilíbrio total dele, ele indubitavelmente, ele precisa ter uma conexão entre ele e Deus, de uma maneira livre, espontânea, verdadeira, e isso faz com que o equilíbrio humano, o equilíbrio existencial, a resposta ao sentido existencial da vida humana, ou seja, por que nós somos feitos, por que nós existimos, tem um conteúdo, tem uma natureza e tem um sabor extremamente satisfatório quanto à questão existencial. A nossa vida começa a ter um valor. Nós começamos a sentir que isso faz parte da nossa existência. Não a religiosidade faz parte da nossa existência. Ela, por muitas vezes, ela atrapalha, porque os dogmas religiosos não permeiam, muitas vezes não nos levam a ter uma relação íntima, profunda, verdadeira com Deus, mas faz com que nós passemos a ficar superficiais, a querendo ter Deus como simplesmente alguém tão longe, ou tão rígido, ou tão assim, pronto, ele tem que fazer o que nós queremos, como fôssemos pessoas extremamente mimadas. O que eu estou dizendo de inteligência espiritual é nós aprendermos a nos relacionarmos de uma maneira profunda, íntima e verdadeira com Deus. Eu acho que esse ponto é o ponto que dá o equilíbrio humano. Esse ponto é que faz com que o ser humano tenha valor à sua existência. Mas são poucas pessoas, né, doutor, que atingem esse ponto. Sim, porque não é falado. E daí vem a minha motivação de estar aqui nesse programa, sabe, Maurício? E essa oportunidade rara de poder dizer isso tão abertamente, porque às vezes é colocado Deus como tão distante das pessoas, tão distante e tão rígido e tão inatingível, que naturalmente leva as pessoas a não ter isso. Né? As pessoas, elas vivem longe dessa realidade, que é uma realidade psicológica, que é uma realidade neurológica, que é uma realidade filosófica em termos existenciais, quer dizer, é um complemento de todo um grupo de forças que faz com que as pessoas naturalmente tenham essa questão existencial muito mais profunda, muito mais verdadeira, muito mais, vamos assim dizer, realista. Né? Então, eu acho que é sobre isso aí que... Muito bom. Olha, mais uma vez, viu? Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Por nada, Maurício, por nada. Eu acho que foi do tempo que eu falo aqui através do programa, mesmo anteriormente, alguns anos atrás, acho que eu nunca tive tanta oportunidade de falar com tanta clareza, com tanta convicção, acho que como eu falei hoje com vocês. E eu agradeço muito a Deus por isso. O senhor já está atingindo um equilíbrio. Queira Deus, Maurício, queira Deus. Ok, Maurício? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Obrigado, Maurício, pela grande oportunidade. Bye, bye. Nós começamos com